Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution, meu nome é Bruno e hoje nós vamos dar continuidade à nossa nona aula de Checkpoint e nessa aula de hoje nós vamos fazer a integração com a Active Directory da Microsoft. Então, esse aqui é o nosso File, que a gente tem continuado ele a cada aula. Desde já eu peço, antes de iniciar aqui as atividades da aula, que você se inscreva no canal aí, dê o seu joinha, comente, compartilhe aí com as pessoas de TI, de segurança que você conhece. E vamos para essa aula. Entrando aqui no nosso ambiente virtualizado aqui no VMware, nós temos aqui o nosso Fire, um Windows Server 2019 e uma máquina de Windows 10 aqui. Então, eu vou destravar aqui ele. Essa máquina de Windows Server aqui 2019, como vocês podem ver aqui embaixo, eu acabei de criar ela. Ela está com 180 dias. Se você não sabe, tem como você estar utilizando o software da Microsoft com todas os recursos dela. Do site oficial você pode baixar o Windows Server 2019, então não precisa pegar nada craqueado, nada aí de sites duvidosos aí que pode ter vírus, pode ter algum tipo de malware. Então baixa um site oficial, ele libera para você e é um longo prazo, 180 dias dá para fazer muita coisa, fazer vários testes. Então entre lá no site e faça o download e utilize a versão oficial. Eu fiz o download hoje, dia 11/4, dessa ISO. Então fiz a instalação aqui do servidor para ganhar tempo e não fiz nenhuma alteração além de dar um nome para esse computador, que é um WinSRV 2022, de Windows Server 2022, de adicionar um IP. Então, quem não lembra, na primeira aula eu ensinei como subir o checkpoint. Então, só recapitulando, a gente tem um adaptador de internet com a opção de bridge para usar a internet da minha casa e uma com LAN segment. E eu criei um LAN segmento aqui, um segmento de LAN aqui com o nome de rede interna. E aqui no meu Windows Server, eu fui lá, criei ele e adicionei ele dentro do meu segmento de LAN rede interna aqui. Então, para esse servidor se comunicar externamente, ele tem que passar pelo nosso Fire. Então eu vim aqui e dei o IP. Para quem não lembra, o nosso range de IP é 10.0.0.0/24. Então eu adicionei aqui o IP 10 e o meu computador aqui é o IP 2. Então o nosso Active Directory está aqui com Gateway 1, que é o nosso Fire. E eu coloquei aqui o DNS aqui, que é da Level 3. Então, fora essas alterações, eu não fiz nada. Ele está com default. Eu não sou especialista em Microsoft, não tenho nenhuma certificação. Então, meu conhecimento é bem limitado, mas uma coisinha ou outra a gente sabe fazer. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é criar o nosso AD. Então, eu vou gravar tudo para vocês, vai ficar um vídeo um pouco longo. Porém, eu não vou fazer nenhum tipo de edição que eu não esteja filmando, tá? Então, na parte que eu tiver que reiniciar, porque depois que adiciona o AD, ele vai pedir para reiniciar, e essa primeira reinicialização, ele demora um pouco. Então, eu vou só pausar nessa hora, mas eu não vou editar nada que eu não esteja gravando para vocês verem. Então, se der algum erro, eu vou mostrar como corrigir. Se não der, não vou fazer nada de corrigir, depois vir e continuar a gravação sem mostrar onde que deu o problema, tá bom? Então, para iniciar a nossa configuração do AD, primeira coisa que a gente vem em Manager e depois da ADD Rules and Filters. Então, ele vai dar um assistente, dá um Next. Aí, a primeira opção, que já vem por default. Ele fará para selecionar um servidor. A gente só tem esse mesmo, que é o Windows Server aqui. E aí a gente tem que escolher qualquer rule que a gente vai usar, que é Active Directory Domain Servers. Marca ele já vai mostrar todas as dependências
e já vai selecionar elas, dá um add filters, dá um next novamente, que não tem que adicionar mais nada. Aqui é o aviso do Azure Active Directory. E aqui tem a opção de reinicializar. Então, assim que ele terminar de instalar tudo, ele vai reinicializar automático. Então, eu já vou até marcar para eu não ter que fazer manualmente. Vou iniciar a instalação. Essa parte aqui, ela é rapidinha. Então, ele vai instalar o recurso e já vai finalizar. A gente vai ter que promover esse Active Directory para ele ser um domain controller. Aí quando fizer esse procedimento de domain controller, aí sim vai pedir para reinicializar, e aí é um processo mais demorado. Mas enquanto isso, vamos só aguardar que ele adicionar. E caso vocês tenham alguma dúvida, fique à disposição aí, o chat é liberado aqui do YouTube, então você pode fazer sua sugestão de comentário, de conteúdo. Ah, Bruno, eu gostaria de aprender tal coisa, um recurso que eu tenho dúvida, não está funcionando. Só deixar o comentário aí, que assim que possível estarei respondendo. Ele já terminou aqui, ó. Já posso dar um close. Aí já apareceu essa exclamação aqui, que é uma notificação. E aí tem a opção aqui, ó, promover este servidor a um domain controller. Então, ele vem com 3 opções. Se a gente tivesse outro domain controller para adicionar esse, agregar esse a um domínio já existente, a gente selecionaria. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o que? Adicionar uma nova floresta. Então a gente vai começar aqui. Então você pode dar o nome que você quiser. No meu caso aqui, eu vou dar um nome de lab.local. Você sempre tem que colocar um prefixo, não adianta se eu colocar só lab, ele vai dar erro, ele não vai aceitar. Então você pode colocar lab, vai de conta lab.com.br, lab.com. Ele tem que ter um nome, um nome ponto alguma coisa pelo menos, ou mais, por exemplo, lab.com.br. Então o nosso aqui vai ser lab.local, dá um next. Aí aqui eu vou fazer umas explicações, mas como eu disse, eu não sou especialista, mas eu vou explicar. O Florest Functional Level é para você dar um requisito mínimo para funcionar no seu domínio do Domain Controller. Então você pode fazer desde o 2008, depois do 2008 R2, 2012. Então, como nossa árvore aqui, nossa floresta não tem nenhum tipo de outro controlador de domínio, não tem nada antigo, eu vou deixar o 2016 mesmo. Mas se você estivesse implementando isso num ambiente que não fosse assim de teste como nós estamos fazendo, aí você tem que ter esse cuidado de selecionar o AD que é de menor. Por exemplo, aqui já não tem o 2003, então já não teria como fazer ele funcionar. No mínimo que ele pede aqui é o 2008. E atualmente na Microsoft já nem existe o 2008 suporte para o 2008 R2. Então o mínimo teoricamente que tem suporte seria o 2012. Mas recomendo sempre estar pegando os mais modernos, justamente por questão de segurança mesmo. Então essa aqui é uma senha que você tem que guardar, que é a senha caso você tenha algum problema para você restaurar o seu diretório, você vai precisar dela. Então é uma senha que você tem que documentar e guardar para que numa emergência você tenha como recuperar seu ambiente. Aí não vai ter como criar, não tem um servidor de DNS. Se existisse, ele encontrar, ele fala aqui que ele não achou nenhum DNS para conversar. Ele já vai pegar o nome automático aí do NetBIOS. Então ele vai pegar aí o nome de lab. Aí é só dar um next, já pegou o nosso nome, lab. Aqui são as pastas, ele vai usar o diretório raiz mesmo, mas quando é um ambiente corporativo, tem vezes a pessoa coloca para salvar esse arquivo em um outro servidor de file server, alguma coisa do tipo, mas o nosso vai ser local mesmo.
Depois de terminar, ele vai dar aqui uma revisão de tudo que a gente selecionou. E agora sim, ele vai verificar os pré-requisitos. Se o meu computador passar nesses pré-requisitos, ele vai liberar a opção para estar fazendo a instalação do AD. Ele já verificou que passa em todos os requisitos com sucesso e agora vai instalar. Esse processo vai demorar um pouquinho. Para não se estender muito, eu vou estar só pausando. E assim que ele terminar de instalar, ele vai começar já a reiniciar, porque eu marquei aquela opção lá de reiniciar. Mas quando eu estiver reiniciando, eu volto o vídeo aqui e já mostro para vocês. Já deu o aviso aqui, ó, que o computador vai ser reinicializado. Ele deu aqui com sucesso a instalação. Assim que o computador reiniciar, porque agora ele vai instalar todas as configurações dele, do AD, e isso vai demorar um pouquinho. Então, assim que terminar de fazer a configuração, eu dou novamente continuidade aqui no nosso laboratório. Terminou, acabou de terminar de reinicializar, levou 5 minutos, quase 6, 35 agora. Então vamos desbloquear. Deixa ele carregar. Essa primeira vez que ele vai subir os novos recursos. Isso vai demorar um pouquinho mais. Enquanto ele vai carregando os recursos aqui, nós vamos começar a configurar o Active Directory para ter pelo menos alguns usuários. Terminou aqui, ó, habilitou o ADDS, o DNS e o File and Storage Service. Então vamos agora. Vou tirar já esse menu aqui para ficar melhor a visualização. Dentro de Windows Administration Tools, que é a ferramenta administrativa do Windows, tem a opção aqui, Active Directory User and Computers. Então vamos deixar um pouquinho maior. Então aqui é a nossa raiz, lab.local. A gente vai criar um AU, que é uma unidade organizacional. Vamos colocar aqui usuários. E dentro de usuários, deixa selecionado, vamos escrever aqui, por exemplo, diretoria. Dentro de usuários, selecionar de novo. Fazer recursos humanos, RH. Fazer aqui mais um grupo de TI. Algo bem simples. Então dentro de TI eu vou criar o meu usuário, Bruno. Como eu estou colocando em um ambiente de teste, eu estou colocando para a senha nunca expirar, mas num ambiente normal não se deve ser feito isso para um usuário, a não ser que seja uma conta de serviço, algo do tipo. Dentro de RH aqui vamos fazer Maria. Dentro de diretoria eu vou criar o João. Então, João, Maria e Bruno. 3 usuários só para fazer uma explanação. Vamos criar aqui também mais uma unidade organizacional aqui de grupos, por exemplo. E dentro de grupos eu vou criar uma lista aqui de grupo. Vamos colocar aqui VPN underline funcionários. Então, e dentro desse VPN funcionários,
eu vou colocar um membro aqui que vai ser o Bruno. Só ele vai ter permissão para acessar a VPN, tá bom? Então, algo bem básico aqui, nada muito elaborado. E agora, vamos fazer a integração com o Fire. E eu vou mostrar duas formas que vai acontecer, que é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês. Aqui, quando eu acesso da minha máquina aqui, é como se eu estivesse acessando esse ambiente do Fire externamente, pela WAN. Tanto que na hora que eu coloco o IP aqui, eu coloco o 92.168.150, que seria a minha WAN. Quando eu estou aqui dentro do ambiente aqui do Windows 10, eu venho pela minha rede interna, então eu estou na LAN. Aí o que acontece? Quando você vai adicionar o Active Directory, para não ter nenhum tipo de erro, você tem que fazer essa configuração diretamente de dentro da LAN. E é o que eu vou mostrar para vocês. E também vou mostrar que dá para fazer externamente, porém vai dar um erro, e eu vou mostrar como que vocês, vamos dizer assim, burlasse esse erro e como você corrigisse esse erro aí que vai dar. Então primeiro eu vou fazer dar o erro para vocês verem e depois eu vou fazer dar outro método. Então vamos lá. Para funcionar o AD, diferente, por exemplo, de um FortiGate, de um SonicWall que você precisa dentro do Windows Server instalar um plugin lá, um programa lá, um FSSO da FortiGate, por exemplo, da SonicWall também tem lá o SSO dele para você logar. A Checkpoint não precisa. Então você vai fazer essa integração fazendo o que? Habilitando a Blade de Identity Warnings. Quando você habilita isso daí, ele já dá um assistente para você. O que você quer fazer? Você quer fazer um browser, uma autenticação baseada no browser? Não. Você quer fazer um terminal server? Não tem nada a ver. Quero fazer um AD Carry. Então, já vem até pré-selecionado. Então, aqui vai ter a opção de você criar um novo. Se você já tivesse um e tivesse agregando mais outro, ele estaria nessa lista. Então, qual que é o nome, domain name do nosso controlador de domínio? É lab.local. Qual que é o usuário? Não tem muitos usuários. Eu vou usar o administrator, porque os outros eu não dei nem permissão para isso. Então, administrator, em inglês, a senha da conta administrator e qual que é o IP do domain controller, que é esse. Então agora eu vou tentar conectar. Vocês vão ver que ele vai dar erro, ele não vai conseguir conectar. Por quê? Eu estou acessando externamente do ambiente. Então vai dar o erro e agora eu vou mostrar como que nós corrigiríamos este erro. Ele vai tentar conectar até a hora que ele não vai conseguir falar lá com o nosso Windows Server. Aí ele falou, o Smart Console não conseguiu conectar com ele. Então se você tiver esse erro no seu ambiente, você clica em ignorar e ele vai pedir o Destination Name. Então, para pegar isso daqui, você vai entrar lá no seu AD, vamos lá em User, Administrador aqui, a conta, dá um Propriedades. Como o AD é novo, ele não está habilitado aqui, você tem que habilitar a opção aqui para ver opções avançadas aqui. Então agora sim, habilitei, então vamos lá em Users, Administrador, Propriedades. Agora sim, aí vem aqui a Attribute Editor. E agora você vai pegar o Destination Name aqui, ó. Então você dá um Viewer e copia este caminho aqui. Quando você copiar este caminho, você vai vir aqui colar, vai dar um Next e pronto, concluiu, terminou. Aí ele já vai aparecer aqui, ó, a Blade aqui, Identity Warnings. Tem que habilitar que função, pelo menos uma dessas funções você tem que habilitar, senão ele dá erro. Se eu dar um OK aqui, ele fala, ó, você tem que pelo menos selecionar uma opção. Então aqui no nosso caso seria Active Directory, Settings, clica no mais para adicionar e seleciona o lab.local. Mas vamos cancelar isso daqui, porque, como eu disse,
esse não é a maneira que eu queria. Eu quero fazer que ele conecte sem nenhum tipo de erro. Eu vou só descartar essas alterações que a gente fez. Assim que ele descartar, eu vou estar conectando através... Pronto, terminou. Eu vou entrar aqui. Pode deixar essa tela aberta. Vamos aqui no nosso Windows 10 que está dentro da LAN. Que ele é o IP interno aqui, que também faz... Ele aqui, o meu computador é o 2, o gateway, que é o Firewall, é o 1, e o AD é o 10. Então, vamos se conectar ao Firewall. Aí ele vai derrubar eu que estou aqui, porque eu estou usando aqui o usuário admin, não tem um outro usuário, senão dá para usar. Eu não foi criado ainda, não fiz aula de criar outros administradores ainda, mas é algo que eu vou fazer um vídeo de como criar admins para o Firewall. Pronto, estamos agora dentro do Firewall e nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez naquela hora. Vamos abrir aqui, vamos abrir... por que não está se você habilitou? É porque eu não salvei a configuração. Quando eu cancelei, ele volta para o estado que era antes. Então, novamente, AD Carry, um novo, vamos colocar de novo o nome, lab.local, username administrator. Toma cuidado para não escrever administrador, se a conta for administrador. Domain controller 10.00010. E agora ele vai conectar com sucesso, que ele está de dentro da LAN. Aí só para vocês verem, olha lá, conectado com sucesso. Então, se tiver aquele problema, usa o destination name e vai avançar e vai dar certo. Se você estiver dentro da LAN, não estiver remoto de outra rede, faz esse procedimento que não é para dar erro. Pronto, finish. Aí dessa vez eu vou até o fim. Vou vir aqui em Identity Awareness. Agora ele já até adicionou, tá vendo? Quando você faz do método que ele consegue se conectar, já vem tudo preenchido sem nenhum tipo de erro. Já tá aqui. Só dá um OK. E agora sim, vamos instalar. Dá um Publish. Vou dar um install. Assim que ele concluir a instalação, nós vamos estar integrado com a AD. E o que nós vamos fazer? Alguns testes para ver se realmente aqueles 3 grupos que a gente criou, 3 AU que a gente criou, e se aquele grupo de VPN funcionários está aparecendo para nós. Se tiver tudo aparecendo, é porque está ok. Aí depois disso, em uma outra aula, quando eu fizer, eu vou começar a fazer regras, fazer as minhas políticas aqui, baseado não mais em rede, igual aqui que eu estou em subrede aqui, mas sim em usuários. Então, por exemplo, vou abrir aqui, que é a nossa parte de conexão com a internet. Então, por exemplo, em vez de quem pode acessar o Ndesk aqui é qualquer um, não vai ser mais qualquer um. Eu vou colocar, por exemplo, só as pessoas de TI vai poder acessar o Ndesk. Aí, por exemplo, sites bloqueados. Aí eu vou colocar todos os usuários. Por exemplo, pegar o AU usuários, colocar ele aqui e ele vai pegar todo mundo do meu AD e vai bloquear automático. Então eu vou melhorar isso daí. Por exemplo, fazer um grupo de AU de marketing. O marketing vai poder acessar as redes sociais. Adiciona aqui. Então vai ser para isso. E isso é feito através de Access Rule, que são regras de acesso. Então terminou já de instalar aqui para vocês verem. Você quer ter certeza que está tudo certo? Dentro aqui ele vai criar agora, dentro de User Identities, ele vai criar um LDAP account. Aí tá aqui o nosso lobby. E aqui vai vir todo preenchido. Você pode mudar até a cor, por exemplo, eu vou alterar para azul. Aí o nosso tipo aqui é Microsoft AD, né, Active Directory, mas existe integrações com outros, Domínio DS, Netscape DS, Novell, OpenSec, então não é só da Microsoft, dá para você fazer. Aqui está o nosso servidor. Aqui já vem, lembra lá do DN que a gente pegou lá, o Destination Name, que a gente teve que pegar manual. Quando você faz conectado
que ele pega, ele já preenche daqui tudo para você, com a senha que você preenche lá, o nome da conta. Aqui nós estamos em LDAP, que não é o mais recomendável é o LDAP-S, que é com segurança, se eu não me engano é a porta 639, que faz isso. Que aí ele é criptografado, então não passa os usuários em modo texto comum, e isso é bom. Mas aí tem que, como o nosso AD acabei de criar, você teria que fazer algumas alterações para que funcionasse em LDAP-S, não é o nosso caso aqui, só laboratório. 639 não, a 636, que é justamente se fosse usar o SSL, que não é o nosso caso. Aí aqui, se tem mais de um AD, você teria aqui na lista para você selecionar. Quando você dá um flat branch, ele vai pegar o seu DC normal. Se você quisesse editar e colocar na mão também, não tem problema. Uma conexão segura. E autenticações aqui são os métodos que você pode utilizar. E dá para você fazer restrições de login. Por exemplo, se a pessoa errar 3 vezes, ele vai bloquear o usuário. Aí, por só para ele voltar aqui e perder tudo que eu fiquei mexendo. E eu só vou habilitar essa opção para bloquear uma conta por 180 segundos, desculpa, se errar mais de 3 vezes. E dou um OK aqui. Aí pode instalar a política, só para pegar aquela alteração que nós fizemos. E agora nós vamos começar a criar as Access Rules. Vamos voltar aqui para a casinha, para o Home. E aqui dentro de New, More, aí tem Users e Access Rules, regras de acesso. Então, dentro das Access Rules, você pode criar um grupo com nome determinado ou fazer para um usuário específico. Você pode fazer para vários usuários, aí vai da sua necessidade. E eu vou mostrar aqui, para não ficar muito longo, que já está quase meia hora esse vídeo, só 2 exemplos. Primeiro, por exemplo, fazer o grupo de VPN, sei lá, vamos lá. GRP VPN, grupo de VPN. Então, um grupo de VPN pode fazer acesso de qualquer rede, mas também você pode especificar de uma rede em específica. Usuários. Você pode deixar qualquer usuário entrar no seu grupo de VPN ou especificar aí, é o que a gente vai fazer justamente para a gente saber se integrou com a AD. Se não tivesse integrado com a AD, simplesmente não iria carregar isso daqui. Então agora, além de ele ter carregado, ele tem os filtros aqui que você pode deixar. Por exemplo, eu quero só ver usuários. Então ele mostrou todos os usuários que estão criados. Eu quero grupos de usuário. Então aqui mostra todos os grupos de usuários aqui. Inclusive a gente fez lá o que? VPN funcionários. E aqui é para mostrar todos os diretórios lá que existe dentro do AD. Então você pode deixar habilitados 3. Vamos escrever aqui VPN. Então tem aqui VPN funcionário que eu tinha adicionado do Bruno. Então eu dou um OK aqui. E pronto. Eu criei um grupo de VPN. Agora dou um OK. Simplesmente ele criou. Então se eu vim aqui dentro de usuários, Access Rule, tem lá meu grupo de VPN. Agora vamos criar mais uma nova. Agora a gente vai criar um grupo chamado diretoria. Então quem tiver dentro do AD, dentro de diretoria, ele vai simplesmente ter todas as permissões conforme essa Access Rule que eu estou criando. Então vou vir aqui, especificar, vou escrever diretoria. Então ele foi lá, ó, peguei diretoria, ele mostra qual que é o meu AU, tá dentro de usuários, diretoria, que tá dentro de lab. Então pronto, selecionei, tá aqui. E não é só um, tá? Você pode selecionar mais de um, por exemplo, computers. Ah, peguei um errado. Você vem aqui, aperte X, exclui. Então fiz da nossa diretoria. Agora fazer um último exemplo. Agora, por exemplo, usuários.
Então, por exemplo, se eu quisesse criar um grupo com vários usuários individuais, então eu vou colocar aqui o senhor Bruno, a Maria e o João. Foram os 3 usuários que eu coloquei. Então, dentro desses usuários vai ter essas 3 pessoas. E também dá para amarrar a opção de máquinas, ou seja, esses usuários, quando eles estiverem nas máquinas especificadas, aqui eu não tenho muitas máquinas, eu só tenho um servidor de Windows, mas seria algo do tipo assim. Então, quando esses usuários estiverem também dentro dessa máquina, ele vai liberar a regra de acordo com o que eu tiver feito aqui na minha política aqui do Fire. Então, criamos aqui 3 access rules. Então eu posso dar um install aqui, por exemplo, para salvar essa criação que a gente fez das access rules e no futuro usar. Eu só vou dar um exemplo de utilização da access rule, por exemplo aqui que eu estava falando para vocês, mas depois eu vou fazer um vídeo exemplificando melhor. Então, por exemplo aqui, os sites aqui que estão liberados, URLs permitidas, eu vou só liberar para a diretoria, por exemplo. Simples assim. Então, quando for alguém dos usuários da diretoria que está indo para a internet e vai acessar essa URL que é permitida, ele vai conseguir. Fora isso, não vai ter acesso. Aí é só instalar a política. E pronto. Você criou uma access rule e utilizou essa access rule. Então, eu espero que essa aula de hoje aí da integração com a Active Directory tenha ficado claro para vocês. Se vocês estiverem simulando no ambiente de vocês e der algum tipo de erro, pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder e ajudar para que venha a ser solucionado esse erro. E desde já agradeço a atenção de todos, muito obrigado por assistir nosso canal e até a próxima aula, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus.